a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a rotulagem aplicada a esses alimentos de forma específica, para ver se a gente acha algum perigo escondido, né? O tema até os perigos escondidos aí nas festas, para ver se a gente acha algum aditivo aí que a gente não conhece, para que a gente possa conhecer e de repente verificar os efeitos que ele possa ter em nossa saúde. E na verdade, assim, a gente não pretende, né, Aline, demonizar a empresa A, empresa B, alimentos A, alimentos B, e nem sequer os industrializados. A gente, na verdade, está dando informações para que você possa tomar a melhor decisão, né, em relação à sua alimentação e, consequentemente, à sua saúde e ao seu corpo. Vai ficar claro, óbvio, aqui algumas indicações, né, mas no final das contas a decisão é sempre nossa. Né? Então, nosso objetivo aqui é informar para que você possa tomar a sua decisão conscientemente. Né? Não vai dar para falar depois, nossa, agora eu estou com isso aqui. Né? A decisão ser tomada de forma consciente, que é o mais importante. É isso aí. Para que a gente entenda o aspecto de saúde, nós precisamos entender como a fisiologia do nosso organismo, primeiramente, funciona. É óbvio que é um assunto muito assim, abrangente, teríamos que viver anos, talvez, aqui falando sobre fisiologia, né? Porque é uma ciência inesgotável, a amplitude de tudo, de toda a beleza da criação é maravilhosa. E quando a gente trabalha esse conceito alimentar, é muito importante nós entendermos que o sangue, de certa forma, ele é um veículo que vai levar todos os nutrientes que nós ingerimos para todas as partes do nosso organismo. E o organismo da gente, de alguma forma, ele sempre vai envolver desgastes. E o nosso organismo, fisiologicamente, vai sempre trabalhar para reparar esses desgastes. E como que ele repara? Repara através da alimentação. Então, ele vai receber os reparos corretos, o combustível correto, para que o nosso organismo possa ter vida. Afinal de contas, vida é saúde, vida é bem-estar, vida é em todos os aspectos da vida, é tudo aquilo que está funcionando adequadamente. O que é o contrário disso e também está relacionado a certos tipos de alimentação e a certos tipos de estilo de vida, não é verdade? Basicamente, quando a gente pensa no aspecto de saúde, a gente precisa pensar em sangue. O sangue Sim, é o como se fosse, Aline, Diga, como se fosse um combustível, né? Você citou aí. Se o meu corpo, né, tá preparado para um combustível A, né, vamos pegar um carro aí, né? Ele é álcool, eu só coloco gasolina. Ele vai andar? Vai. De repente até vai. Né? Depende do carro, até vai andar se a gente alterar o combustível. Só que a médio e longo prazo, a gente vai ter problema em tudo quanto é área do carro. É no motor, é na válvula, é no rolar. Enfim, a coisa vai começar a pifar de um lado para o outro, né? E o que você está falando é mais ou menos isso, em relação ao nosso corpo. Nós temos alguns combustíveis aí que são próprios, né, Aline? Quais são eles aí? Quando a gente pensa em combustíveis próprios para o alimento, a gente precisa pensar nos macronutrientes, carboidrato, proteínas e lipídios, são as gorduras boas, mas a gente precisa pensar também nos micronutrientes que vão envolver vitaminas e minerais, e são várias, são inúmeras, aí desde cálcio, magnésio, ácido fólico e assim por diante, vitamina A, B, vitaminas do complexo B de uma forma geral. Se a gente souber usar esses nutrientes de forma equilibrada, o nosso corpo também trabalha o equilíbrio. É interessante que quando a gente pensa a nível celular, o nosso corpo ele trabalha em ordem. As células são organizadas, elas se comunicam. As células e os tecidos, elas precisam estar em sintonia. Por isso que quando a gente ingere certos alimentos, é como se o nosso organismo olhasse. Vamos supor, a gente começou a comer aqui, o corpo olhou e falou, entrou alguma coisa que não está muito legal, eu não estou reconhecendo isso daqui não, está estranho isso. Ele começa a encontrar meios de se desvencilhar daquilo, ou o que acontece, um certo desgaste no organismo para liberar essas toxinas, esses agressores, esses agentes externos, para que o seu corpo mantenha no equilíbrio. Quando a gente utiliza certos produtos, o estilo de vida muito constante de um jeito desequilibrado, o seu organismo constantemente vai tentar até o limite, até ele não dar conta mais, ele vai tentar jogar para fora isso, mas chega um momento que o corpo começa a apresentar algumas patologias que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, Tiago?
Perfeito. E vamos falar um pouquinho, né? Você citou aí o que seria interessante em termos da gente se alimentar, né? Como combustível natural, vamos dizer assim, nessa analogia que fizemos. Uhum. E agora a gente vai entrar um pouquinho no tema, né? Que são os produtos, os alimentos aí de festas de fim de ano. E antes de entrar em exemplos disso, a gente falou na semana passada que nós falaremos sobre os aditivos, né, dentro da rotulagem, que na verdade os aditivos a gente não pretende de forma alguma esgotar o tema aqui, mas dar uma pincelada para que o pessoal possa entender melhor o que são os aditivos, né? Eu até separei aqui, Aline, a definição da Anvisa, lá na sua portaria 540 de 1997, portanto já é uma lei um pouquinho antiga. Ela define o que são aditivos alimentares, né? E ela fala que é todo e qualquer ingrediente adicionado intencionalmente, certo? Então não é caiu por acaso lá, a indústria intencionalmente coloca aquele ingrediente, tá? Outro detalhe importante, dentro da definição ainda eu até sublinhei aqui, sem propósito de nutrir. Então, o aditivo, obrigatoriamente, pela legislação, não tem propósito de nutrir. Por que isso? Porque existem alguns aditivos, por exemplo, como antioxidantes, que eles têm uma função tecnológica no alimento, mas não é aquele antioxidante que vai trazer para a gente o benefício de antioxidantes, eliminação de radicais livres, que a gente ouve direto aí na parte de nutrição, com algumas frutas e tudo mais. Ele está lá com a função não de nutrir como antioxidante, ele está com uma função de antioxidante para o alimento, para evitar alguns problemas no alimento. A gente vai falar daqui a pouco num exemplo que a gente vai citar aqui. Então, um ponto importante, ele é colocado intencionalmente, não tem função de nutrir, continuando a definição, com o objetivo de modificar as características, sejam elas físicas, químicas, sensoriais, biológicas, né, microbiológicas do alimento. Então, outro ponto importante, ele quer modificar alguma característica, dar alguma característica específica para o alimento. E seguindo, ele pode ser adicionado durante a fabricação, armazenamento, processamento, tratamento, embalagem, até mesmo alguns são colocados, transporte ou até manipulação dos alimentos. Então, em qualquer momento, o aditivo ele pode ser adicionado. E um último detalhe que a legislação também coloca é que o aditivo ele pode ser natural, ou seja, a fonte dele, ele ser uma fonte natural, foi extraído de uma fonte natural, ou ele pode ser sintetizado também em laboratório, que nós chamamos de artificial. Então, em resumo, essa é a definição de um aditivo alimentar, né? Ele tem assim a sua finalidade de modificar de alguma forma o alimento. É claro, a gente vai discutir aqui a parte da saúde, né? E às vezes a gente pode pensar, nossa, talvez com tantas evidências ou com tantos problemas que eles podem causar, por que então que a indústria utiliza? Existem alguns aspectos, vamos colocar assim, entre aspas, positivos do uso de aditivos. Porque ele permite que alimentos industrializados que não chegariam em determinados lugares do nosso país ou do mundo, né, viajando, tenham prazo de validade, tenham condições de chegar com as mesmas características do feito agora, por exemplo, né? Então, permite aí que a gente possa ter acesso a produtos diferentes e variados, né, que a gente não teria sem essa tecnologia industrial, mas em contrapartida, né, vem de novo aquela questão, a escolha, né? Alguns deles, não todos, mas alguns deles vão nos causar aí alguns prejuízos. Só para a gente ter uma ideia de quão amplo é o tema aditivos, a gente tem 23 grupos de aditivos na legislação. Então, quando a gente fala o que é aditivo, a gente pensa direto, corante, conservante, geralmente são esses dois que vêm à nossa mente, mas tem 23 grupos. Corante e conservante são dois apenas. Então tem estabilizantes, emulsificantes, antioxidante, quelante e assim vai. Tem muitos que a gente às vezes desconhece e por isso que a gente lê o rótulo lá, a gente já falou disso semana passada, é importante a gente ler o rótulo, tá lá para a gente, como consumidor, fazer a melhor escolha. E hoje a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre isso aqui na nossa live.
Lembrando também, o último detalhe é que eles são adicionados, não é a critério da indústria. Existe uma legislação que proíbe alguns em alguns países, outros não. E alguns são permitidos em quantidade que a empresa, que a indústria quiser, mas a maioria tem um limite. Né? E se tem limite, a gente já pode ficar esperto. Né? Tudo que tem, por mais que o equilíbrio seja importante, tudo que tem um limite, a gente tem que ficar esperto se ele vai fazer bem ou não para a gente. Então, sobre aditivos, essa introdução para o pessoal conhecer um pouquinho mais seria isso, Aline. E pensando nesses limites, né, a gente precisa entender o impacto que esses aditivos, de forma geral, podem causar nas pessoas. Levando em consideração que a maior parte do público que geralmente consome também produtos com muitos aditivos são as crianças, que estão com o sistema fisiológico dela não tão bem formadinho quanto do adulto, e o seu fígado, né, esses órgãos metabolizadores e detoxificantes acabam exercendo uma certa sobrecarga. E eles sofrem maiores agressões, apresentando inúmeras doenças a longo prazo, né? Alergias tardias, principalmente hoje a gente percebe inúmeros casos de bronquite crônica, problemas respiratórios de forma abundante, porque muitos deles começaram lá atrás, lá na infância, né, de várias formas que o seu organismo chegou um momento que ele não dá mais conta de se desvencilhar desses intoxicantes. O corpo está acumulado e a gente já vicia, né, o organismo vicia naquele produto e ele, quanto mais come, vai chegar um momento que vão vir talvez doenças assim um pouco mais agravantes. Pensando nas possíveis patologias, né, Tiago, lógico que a gente vai enfocar aqui, talvez, levando em consideração que os aditivos que são mais danosos, né? É lógico que quando a gente pensa, por exemplo, numa carne, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, por exemplo, do peito de peru, ou alguma coisa do peru de Natal, né? Chester, essas coisas todas. Mas olha que interessante. Se a gente pega lá uma galinha, um frango, qualquer ave lá do sítio, né? Eu sou vegetariana, mas vamos supor que se coma esses produtos. É muito mais prático você consumir ali na hora, mais fresquinho, mais convencional, onde ele não passou por processos aí que utilizou hormônios e tantas outras coisas. Esse alimento é menos danoso do que aquele que tem que ficar conservando lá na indústria alimentícia. Imagina que, eu vou exagerar aqui, mas é verdade. É um mortinho, Sim. gente, é um cadáver. Então ele vai fazer com que aqueles aditivos vai permitir com que aquele produto não apodreça, ele não entre em decomposição, não aumente fungos, mantenha uma textura bonitinha, vermelhinha, né? Os aditivos químicos, eles servem para dar uma mascarada numa condição que aquele alimento necessariamente pode não estar. Então ele vai fazer com que aquele alimento se torne lindo para você consumir e falar, meu Deus, a carne está fresquinha, nossa, está crocante, está maravilhoso, nossa, foi feito agora, né? Então ele vai querer, são mecanismos e estratégias da indústria, de certa forma, para que você consuma com maior frequência. Levando em consideração todos esses tipos de aditivos, hoje, quando se pesquisa, quando se estuda mais a fundo os riscos que esses componentes causam na nossa saúde, geralmente estão associados aí a alergias, a diabetes, a autismo, porque certos tipos de aditivos, eles vão atingir diretamente o sistema nervoso central e vão causar euforia, excitação, vão causar dependência química, estresse. Gente, Brasil, o povo está surtado. O mundo está surtado, as pessoas não têm mais... A sensação que dá é que perderam o controle emocional. As suas emoções estão sendo vendidas e a gente está perdendo o controle por conta da alimentação. A alimentação, ela tem um poder assim, fantástico de controlar ou de nos deixar no controle também. Pensando nesses aspectos, né? Déficit de atenção está relacionado com o uso de aditivos, por exemplo, urticárias, né? São relações das alergias, urticárias, broncoespasmos, edemas, asmas, vários problemas respiratórios, câncer. E eu vou falar um pouquinho mais depois, em alguma das outras etapas nossas aqui, algumas outras evidências de danos que a longo prazo certos produtos podem ocasionar na nossa saúde. E você citou aí, tá citando
algumas características que a indústria coloca para que se a gente olhasse o produto industrializado nu e cru, né, vamos dizer assim, a gente não compraria. Eu me lembrei da salsicha, né? Aliás, embutidos é bem complicado da gente consumir se a gente for olhar ao pé da letra a produção, né? Mas salsicha, de forma especial, né, é um negócio cinzento, é uma pasta cinzenta que você não coloca aquele corante vermelho, né, que tem um corante natural também, mas fatalmente ninguém teria coragem, né, ou vontade, talvez coragem tem, mas vontade, né, de olhar para aquilo e consumir, né? Então o corante ele acaba mascarando a verdadeira cara aí do produto. E falando você estava falando, lembrei também de dosagem, porque uma coisa é o seguinte, a indústria se preocupa que cada alimento industrializado tem um limite máximo de um determinado aditivo. Uhum. Agora, vamos supor que eu, Thiago, eu consumo produtos industrializados várias vezes no dia. Então, veja, aquele limite que a empresa, de repente, cuidou e cumpriu a legislação, né, e colocou no seu produto um limite X daquele aditivo, se eu como, primeiro, uma quantidade muito grande daquele próprio alimento, e segundo, outros alimentos industrializados ao longo do meu dia, fatalmente eu, Thiago, excedi o limite máximo que uma agência nacional de saúde, né, e vigilância sanitária determinou que eu deveria ingerir. É aí que começam os problemas que você mencionou, né? Alguns problemas, inclusive, neurológicos. Por quê? Porque eu começo a exceder no uso, e não só de aditivos, em qualquer alimento que seja prejudicial, eu acabo com frequência consumindo, e aí lá na frente vem o problema. Então quer dizer que se eu acordo pela manhã, eu tô com vontade de tomar lá um suco de caixinha no lugar do leite, talvez, aí pego um pão industrializado, coloco lá um peito de peru, uma fatia de queijo, aí eu quero deixar um negócio mais suculento, eu passo um requeijão, ó que delícia! Esqueço da fruta, e aí beleza, eu tomo isso daí, vou pro trabalho, daqui a pouco me dá uma vontade, porque eu comi coisas que não me satisfizeram, não saciaram minha fome como deveria, 10 horas da manhã eu tô com vontade de comer uma bolachinha negresco, né? Pego lá uma bolachinha recheada. Tira da bolsa, tá lá. Tira da bolsa, pega uma balinha, né? Dá uma mastigada porque você tá ansioso. Aí vai pro almoço e faz o quê? Come aquela lasanha, aquela massa, com outro queijo de novo, ou come, sei lá, um bifão acebolado e tantas outras coisas ao longo do dia. Então a gente vai acumulando. Faz muito sentido isso que você falou, Thiago, porque a gente precisa pensar em 24 horas. Negresco é caro, é verdade, né, Alexandre? É caro e faz mal, isso aí. Olha que interessante, se a gente for pensar num dia de 24 horas, o quanto que a gente abarrota o nosso corpo, algumas coisas a gente consegue eliminar e outras coisas vão acumulando a longo prazo. Então, esse efeito cumulativo que vai gerar danos. E a gente precisa ter muito controle sobre isso. Nós precisamos ter o autocontrole de ir ao mercado e falar, puxa vida, isso daqui não dá para ter no meu armário não, porque eu não tenho controle, eu não dou conta, eu preciso comer, tenho vontade. Então a gente precisa dar uma cuidadinha aí, né, Thiago? Sim, e vamos falar, e você estava falando, eu lembrei o seguinte, né? Vamos falar dessa única refeição. Às vezes a gente acumula muita comida, às vezes inadequada, ou até em quantidade mesmo, ao longo de um dia. Mas nossa live vai falar agora um pouquinho sobre a refeição que talvez a gente faz que equivale por 3, né? Que são as festas aí de final de ano, onde a gente normalmente exagera, né? A gente até brinca, o pessoal até brinca com isso. Olha, o que eu vou fazer agora? Tá chegando o Natal, tá chegando o Ano Novo, ou seja, a gente já tá arrumando, a gente já sabe que a gente vai errar, né? Que a gente vai fazer as escolhas equivocadas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você quer falar alguma coisa? Eu só quero conversar com eles que estão assistindo a gente. Se você tiver uma pergunta assim que seja muito bacana dentro dos assuntos aditivos ou alimentos aí por período de festas, né? O brasileiro automaticamente não depende de Natal e Ano Novo para fazer festa. O povo vive em festa, com dinheiro ou sem dinheiro, o povo está comemorando. Na pandemia ou sem pandemia, o pessoal está fazendo festa. E como diz o ditado, tudo acaba em pizza, né? Tudo tem comida. Então, se você tiver vontade de fazer a sua pergunta, tiver alguma dúvida, aproveita. O Thiago aqui é um professor
universitário aí da engenharia de alimentos, tem muita bagagem. E eu, como nutricionista, de alguma forma, também posso, quem sabe, aí te auxiliar respondendo algumas perguntas. Manda ver, Tiago. Vamos falar então um pouquinho sobre festas de final de ano. Vamos lá, bondade sua, Aline. Mas vamos lá, ó. Vamos falar sobre alguns produtos. Claro, tem muitas coisas que a gente poderia trabalhar aqui, mas o tempo é limitado para a gente. A gente selecionou aqui 3 produtos que são presentes na mesa de forma geral da maioria dos brasileiros, né, principalmente nessas festas de Ano Novo, principalmente a natalina, né, a gente vai falar um pouquinho deles aqui. Eu pesquisei aqui na internet, né, no site oficial de algumas empresas, a gente até vai falar empresa aqui, mas acontece também nas outras, né, da marca, por exemplo. Por exemplo, vamos falar do Panetone, e equivale ao Chocotone também, com algumas pequenas modificações em ingredientes, né. Pesquisando lá no site da empresa Balduco, que é um panetone aí conhecido, né, tradicional, eu selecionei aqui, até deixei anotado, os ingredientes presentes na formulação do panetone. E eu vou fazendo algumas pausas e alguns comentários sobre isso. Tá? Então começa lá com farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, ok? Farinha, lembrando que sempre a partir do primeiro é o que tem maior quantidade em massa naquele produto, certo? Segundo ingrediente, uva passa. Terceiro, açúcar. Né? Então, o açúcar já está em terceiro aí, como o ingrediente mais presente no panetone. Né? Quarto ingrediente, frutas cristalizadas. E aqui eu quero só abrir um parêntese. A cristalização de frutas envolve um processo de adição, de saturação de açúcar. O que é saturação? É você adicionar até a fruta não conseguir mais absorver o açúcar. Né? Então, a cristalização é um processo de adição de açúcar em frutas. Então, o açúcar que está em terceiro lugar lá, não está nem contando a fruta cristalizada que já tem açúcar também no produto. E ela está em quarto lugar aqui no nosso ingrediente. Seguindo aqui, quinto ingrediente, gordura vegetal. Olha só que interessante. Né? A famosa gordura vegetal hidrogenada, gordura trans. Né? Então aí, acho que todo mundo já ouviu falar mal da gordura trans, porque de fato ela não tem nenhum benefício para a saúde humana. Ela foi uma criação da indústria para trazer aí uma cremosidade para alguns produtos, às vezes tornar o produto que poderia ser líquido, né? Um óleo, em vez de ser líquido, ele fica um pouco mais sólido, mais cremoso, dando consistência a alguns produtos. Para a gente ter uma ideia do que é a gordura trans, nada mais é do que eu pegar um óleo, né, e um óleo vegetal e saturado e aplicar hidrogênio. O que significa isso? Tentando traduzir aqui uma linguagem mais tranquila para a gente, né? Os óleos vegetais, os lipídios, eles podem estar ligados ali, os chamados ácidos graxos, que constituem esses lipídios, eles podem estar ligados entre si, o carbono, né? Com uma ligação simples, imagina lá, uma molécula dando a mão para outra, ou uma ligação dupla. Todo lipídio, toda gordura que tem uma ligação dupla, ela é a chamada insaturada, que são as mais que são benéficas. Até o pessoal fala aí dos ômegas da vida, você já ouviu falar aí do ômega 6, do ômega 3, enfim, são esses lipídios, né, insaturados que têm dupla ligação. A gordura trans, o que eles pegam? Eles pegam esses ácidos graxos que têm dupla ligação, bombardeiam ele com hidrogênio, quebra essa dupla ligação, fica só uma ligação, ou seja, ele passa a ser uma gordura não tão benéfica para o organismo, né, e adiciona no lugar o hidrogênio. Por isso que chama gordura hidrogenada vegetal. Tá? E por isso, então, ele se transforma nesse ingrediente menos líquido, mais cremoso, bastante empregado aí pela indústria. A indústria está tentando diminuir isso porque ele foi demonizado nos últimos anos e de uma forma com razão, exatamente. Eles estão tentando modificar, mas olha ele presente aqui no nosso panetone na ceia de Natal. Né? Seguindo os ingredientes aqui, olha só, ovo integral, gema de ovo, manteiga, extrato de malte. Eu vou fazer mais uma pausa aqui, só para mostrar para vocês que no extrato de malte eu tenho açúcar de novo.
O malte é como se fosse um amido, né? Ele é extraído da cevada, principalmente, onde faz a cerveja, enfim, mas também pode ser extraído do milho, do trigo, do arroz, né? Um pedacinho, é um carboidrato, né? Um polissacarídeo, né? Que é um carboidrato com muitas cadeias de carbono também, que está presente no malte, constitui o malte. Ou seja, se eu tenho extrato de malte, eu tenho carboidrato que vai ser quebrado pelo nosso organismo em glicose, ou seja, em açúcar. Então é mais açúcar que está presente ali, meio que camuflado ali no extrato de malte do panetone, tá? Aliás, só uma curiosidade tecnológica, por que ele está lá, né? Porque para produzir a fermentação. O malte ele vai produzir a fermentação, esse amido é que a bactéria, a levedura vai usar para crescer o pão. Fermentação, crescer então o pão ou o panetone, tá? Depois, seguindo, sal, emulsificante. O que é um emulsificante? Emulsificante é toda vez que a indústria utiliza um emulsificante, é para misturar coisas que não são naturalmente miscíveis ou misturáveis, vamos colocar assim. Se eu colocar num copo aqui água e óleo, né, eles vão separar a fase. O emulsificante ele quebra a tensão superficial entre a água, né, a tensão superficial, essa camadinha que impede que elas se misturem, né, fiquem separadas. O emulsificante ele quebra isso, ele se mistura, por exemplo, na produção de maionese, que é um emulsificante, né? E o emulsificante está presente aqui também no panetone. Aromatizantes e, por fim, os últimos dois aqui ingredientes do nosso panetone de Natal, né? Olha quanta coisa, você achava que era só um pãozinho lá com frutas cristalizadas, né? Olha, são os conservantes ou conservadores, e aqui nós temos o propianato de cálcio, tá? Ele, na verdade, podemos até dizer que ele é de uma fonte natural. Sabe de onde que é obtido o propianato de cálcio? Ele é obtido do estômago de bovinos, né? É uma bactéria que fica lá durante a ruminação, né? O rumen lá do bovino, ele fica mastigando lá no estômago dele. Tem bactérias, assim como no nosso organismo também tem bactérias. E essas bactérias de dentro do estômago dos bovinos que são capazes de produzir os propilanatos, tá? Dentre os quais tem esse sal aqui, o propianato de cálcio. Ele é usado na indústria como conservante. E um outro conservante também natural, esse mais tranquilinho, é o ácido sórbico, bastante empregado, vem de frutas, mas também aqui é um conservante utilizado no panetone, né? Dessa marca aqui, mas os outros também não devem fugir muito longe disso, cuja finalidade é evitar o mofo, né? Se a gente deixa, por que ele dura bastante, né? Para evitar o mofo aí e a presença de micro-organismos. Só do panetone, Aline, ó, eu falei aqui quase 10 minutos, só falando dos ingredientes, e a gente achava que realmente só comia aquele pãozinho, né? É verdade, fora o chocotone, né? É interessante que uma certa vez a gente ganhou eu não lembro mais o nome, mas é um chocotone daqueles os mais assim tops, que vem numa lata. Como que é o nome daquilo lá, gente? Alguém me ajuda aí? Alguém que for chique aí, escreve na nossa live. Mas a gente ganhou, meu esposo foi comer uma fatia e ele acabou deixando um pedacinho meio que aberto, né? E eu falei assim, marido, você deixou aberto esse chocotone aqui, não sei o que e tal. E ele tinha utilizado na noite anterior, ele fritou um ovo. E aí ficou a frigideira ficou com um pedacinho de ovo. Gente, incrível. A formiga arrebentou. É da Copenhague, Alexandre. Você está sabendo muito de bolacha negresa olha da Copenhague, hein, cara? Eu tô vendo. Mas olha só, foi tão interessante que a formiga atacou os ovos, mas não atacou o chocotone. E aí eu fiz uma aplicação com ele muito incrível. Eu falei, gente, até os bichinhos, por incrível que pareça, que parecem ser irracionais, mas os bichinhos são inteligentes. Eles são governados por uma lei natural. E a gente, um ser que tem consciência, a gente escolhe comer certos produtos danosos. Não é verdade? Fala sério. E eu avaliando um pouco aí a questão dos panetones, né? Quando a gente pensa em todas esses componentes, pesquisando sobre esse propionato de cálcio aí, ele tem relação direta com o autismo, também com diabetes e alterações neurocomportamentais e além de resistência à insulina.
Um único produto. Aí você vai falar assim, mas Nutri, mas Tiago, é só no Natal, é só no Ano Novo. Gente, levando em consideração aquilo que o Tiago falou logo no começo, é um efeito cumulativo. Se a gente for imaginar você fazer um corte, né? Vou comer só um pedaço. Uma vez na vida ou tá na morte. Nem sempre acontece assim. Que não é verdade, né? Não é verdade. Tá bom. É óbvio, né? É isso mesmo. E é interessante dentro desse processo, quando você pensa o seguinte, né? A gente fala o seguinte, tem gente que olha para mim e fala assim, Nutri, eu tenho diabetes porque a minha família toda tem. Nutri, eu tenho problema na tireoide porque minha família toda minha família toda é obesa, por isso que eu também sou. Gente, uma coisa a gente trabalha, depois a gente vai falar um pouquinho em outras lives sobre epigenética. Nós vamos entender o seguinte, que o sistema do seu organismo, ele trabalha de uma forma muito inteligente. A gente tem, talvez, aí algumas memórias, alguns sinais, alguns genes que estão ali descansando, dormindo, assim, ó. Só precisando de uma chavinha para poder desencadear um problema. O estilo de vida é o gatilho. Se seu estilo de vida for ruim, ele vai desencadear doenças, patologias. Se o seu estilo de vida for bom, certamente esse gatilho vai demorar muito para despertar. Porque existem pessoas que até levam um estilo de vida muito bom e têm doenças. Isso daí é a condição do homem, da humanidade. Isso infelizmente, eu vou espiritualizar o processo aqui, a entrada do mal, do pecado nesse mundo. Infelizmente. Mas quando você olha, por exemplo, um alimento, ele tem capacidade de corresponder a alterações neurocomportamentais. Aí você chega lá na sua família e fala assim, eu tô estressada, gente. Eu tô ansiosa. Eu tô com vontade de atacar tudo pela frente. Ok, aí você vai recorrer a produtos assim? Então, vale muito a pena você ter consciência das escolhas que você está fazendo. E pensando nisso, Tiago, além do panetone, qual seria o outro assim, que você acha que assim, arrebenta mesmo com o ser humano? Desculpa. Pode falar. A Pedrina perguntou, e o panetone caseiro também não é aconselhável? Então, a depender dos ingredientes que se utiliza, ele vai ser bem melhor ou menos pior do que o que está dentro das indústrias, não é verdade? Essa é a questão, né, Aline? De repente, você citou aí, nossa, mas é o Natal, eu vou comer só dessa vez. Poxa, então vamos lá, que hoje a internet tem tanta receita, né? E tem receita fit, tem isso, tem aquilo, tem para substitutos. Procura lá, já que você quer e faz questão de comer, e de repente você tem essa preocupação com a saúde, então vamos fazer um panetone e consumir ele na semana do Natal, não tem problema, né? Moderadamente. Se o desejo é grande mesmo e quer consumir, existem alternativas aí, né, para você aí não ser tão prejudicado consumindo um produto industrializado. É verdade, tá? Olha que legal. A Grace Carrilho, uma grande amiga que era daqui de Valinhos, ela está na Bélgica hoje, lá é 00:05 e ela vai ter que dormir. Grace, vai ficar gravada essa live para você em especial, viu? Obrigada aí pelo seu feedback, é muito gostoso saber. Sejam todos bem-vindos. Maravilha. Você citou aí um outro produto, vamos falar um pouquinho do peru de Natal. Né? Fiz uma pesquisa, né? O famoso peru de Natal, fiz uma pesquisa aqui em alguns sites e encontrei lá no site da Perdigão, e de novo, pode ser Seara, pode ser Sadia, enfim, o que você quiser aí, tá? Mas só citando a fonte, porque se você ir lá na internet e quiser pesquisar, você vai achar isso que a gente está falando aqui para vocês, não estamos inventando nada. O próprio produtor, fabricante, é quem está informando. Aliás, ele é obrigado a fazer isso, tá? Para a gente que é consumidor. Então, vamos lá. Peru, obviamente, né? Tá lá ainda bem que ele está em maior concentração ali no Peru, né? Depois vem água, sal, proteína vegetal. É interessante. O que a proteína vegetal está fazendo aqui, né? É porque também ele é um aditivo alimentar, né? Menos danoso que outros aí, né? Mas ele acaba funcionando como estabilizante de temperos. O que acontece? Essa água aí, esse sal, os temperos, os condimentos que são colocados para ficar impregnados ali no peru, né? Durante o processo de cozimento, de assar ou de armazenamento, etc., pode ser que ele se desgrude, né? E caia tudo lá para o fundo da embalagem. Então, essa proteína ajuda a fixar
a estabilizar essa solução de condimentos aí para deixar o peru aí palatável, né? Mais interessante em termos de sabor. Por isso que ele está aí, ajuda na textura, ajuda na fixação aí dos condimentos e também da gordura, né? Ele evita que durante o cozimento toda a gordura do peru seja removida, né? Desça ali, sofra o processo de fusão, né? O derretimento, vamos dizer assim. Que supostamente deixaria o peito de peru seco, um negócio ruim, né? Porque a gordura vem para dar esse sabor, certo? A gordura dá o sabor, exatamente, não tem jeito. E, inclusive, ajuda também na fatiabilidade, torna ele mais fácil de fatiar, né? Olha, uma simples proteína vegetal, olha quanta aplicação tecnológica ela tem ali no produto, né? Seguindo aqui, aí depois vem aromatizantes, eles têm aromas naturais aqui, com base de pimenta, segundo aqui o site, tá? E aí vem um estabilizante, que é o tripolifosfato de sódio, INS 451I. E aqui eu já vou fazer só um parênteses, Aline, para falar dessas numerações, né? Quando a embalagem é bem grande, às vezes ele coloca lá a sigla, né, essa numeração, e o nome. Às vezes, mais embalagens menores, às vezes um pacotinho de bolacha ou bis pequenininho, não dá para escrever isso, né? Então, às vezes, coloca só o código, o INS e o número. Isso é uma tabela definida pela legislação também, pela Anvisa, tá? de aditivos alimentares. Tá? O INS, perdão, só para a gente saber, International Numbering System, ou seja, é uma unidade, né, é uma numeração, aí, um sistema de numeração de aditivos, só isso. Tá? Então, às vezes está lá, a gente tem que pesquisar para saber qual que é, e a internet, aí, a legislação, hoje com a internet é muito mais fácil, né? A legislação está lá, se a gente quiser, tiver dúvida um dia comprando, nossa, INS 330, vou comprar esse produto, o que é isso aqui? Pega no celular, digita lá INS 330, você vai saber rapidinho qual é aditivo alimentar, no caso é um conservante aí, se eu não me engano é o ácido ascórbico esse, ou cítrico, que você vai poder investigar a respeito disso. Então, falando um pouquinho sobre o tripolifosfato de sódio, ele é estabilizante, ele também é conservante e quelante. Tem 3 funções tecnológicas ali no peru. Tá? Estabilizar a emulsão, como a gente já falou, conservar por mais tempo. Conservante, acho que todo mundo sabe qual é a finalidade. Né? E o quelante, né? ele tem a função de se ligar, de impedir, na verdade, reações químicas por afinidade do peru, ou dos componentes do peru e dos condimentos com outras partículas externas. Basicamente, ele quer impedir outras reações que venham deteriorar o produto. Né? A gente sabe que em física, todas as coisas têm elétrons, têm prótons, a gente é um monte de elementos químicos e carga elétrica, né? Nós e todos os elementos aí da natureza e qualquer matéria. Então, para evitar essa transferência aí de íons, né, e elétrons e reações, tem esse efeito quelante aí. Tá? Uma outra observação que eu até anotei aqui, para não esquecer, esse tripolifosfato de sódio, ele é bastante empregado, não é para o pessoal assustar não, porque é uma tecnologia diferente, mas o principal emprego dele é em produto de limpeza. Tá? Então, ele é um conservante, mas também é empregado o tripolifosfato de sódio em produtos de limpeza. Mas a gente quer restauração, a gente quer limpar por dentro mesmo, Thiago. Será só que se for certo? Isso. deve ser isso, viu? Deve ser, vamos pensar. Vamos pensar que seja isso. E o último aqui, só para encerrar minha parte aqui em relação ao peru, é um antioxidante, até citei, né, no começo da nossa live, que é o eritorbato de sódio, INS 316, que evita a reação aí com oxigênio. O antioxidante basicamente é isso, né? A gente tem nosso planeta aqui, o oxigênio abundante, né, na nossa atmosfera, e o oxigênio é extremamente reativo. Uhum. Né? Então, os antioxidantes eles servem nos alimentos, quando eles são adicionados como aditivos, impedir que a ação do oxigênio promova reações de rancificação em gorduras, aí fica aquele sabor, né, igual uma manteiga, aí, uma margarina rançosa, odor desagradável de velha, exatamente, e ele tem essa função de evitar isso
no peru, que tem também sua quantidade de gordura. Tá? Então essa é a função aí do antioxidante. Não que olhe, nossa, tem um antioxidante, que beleza, né? Vou consumir. E sim, ele tem a função especificamente de não nutrir, e sim uma função tecnológica no produto. Olha, e pensando nisso, eu também pesquisei aqui essa questão do tripolifosfato de sódio, até o nome parece ser um nome assim assustador, né? Pelo tamanho. E interessante que ele causa excesso de fósforo no nosso organismo. O nosso sangue ele já tem fósforo circulante, mas o excesso dele pode interferir entre a quantidade de fósforo e cálcio que vai para a nossa corrente sanguínea. E esse desequilíbrio ele vai interferir, gente. Olha que sério. Primeiro, pesquisando também, estudando um pouquinho, hoje o Brasil, embora seja um país tropical, que tem aí uma quantidade abundante de lugares onde tem sol em abundância, o Brasil é o primeiro país no ranking mundial com hipovitaminose D. O que é isso? Baixa em vitamina D. Brasil com maiores índices depressivos, maiores índices de Alzheimer, maiores índices de todos os aspectos negativos que vocês possam imaginar. Quando a gente avalia todo esse contexto, dá para a gente trabalhar uma relação. O estilo de alimentação da população brasileira tem desencadeado muitas patologias, porque o organismo, é interessante, a gente falou logo no começo da nossa live, que ele vai trabalhar sempre para equilibrar o seu organismo. Ele vai envolver gastos, e aí seu corpo, toda vez que tem um desgaste, ele precisa reequilibrar. Quando a gente utiliza muito fósforo no nosso quando a gente fica com muito fósforo armazenado no organismo, é como se ele criasse uma barreira na célula. Lembrando que o fósforo, nossa célula, imagina aqui que é uma célula. A camada da nossa célula é uma camada fosfolipídica. O que seria isso? É uma camada em que existe fósforo e gordura, para mobilizar várias reações químicas para permitir que algo entre para dentro da célula ou algo saia. São as comunicações entre uma célula e outra e entre o seu organismo de uma forma geral. Então é interessante a gente imaginar o seguinte, imagina, isso porque o Tiago ele apontou só o peito de peru. Mas tem peito de peru, tem chester, tem tem várias coisas que muitas pessoas consomem aí que são altamente processadas. Então quer dizer o seguinte, todas as vezes que nós ingerimos esses tipos de produtos, nós estamos também ingerindo muitos metais pesados. O nosso organismo está sendo sobrecarregado por minerais, que são metais, obviamente, que estão sobrecarregando o nosso organismo e intoxicando. Então, o seu fígado fica sobrecarregado. Na hora que ele tenta eliminar isso pela urina, ele sobrecarrega a sua bexiga, ele sobrecarrega todos os órgãos excretórios. Então, nós estamos desgastando o nosso corpo e a gente não sabe porque nós estamos envelhecendo. Interessante lembrar nesse ponto de vista aqui que o envelhecimento corporal, o envelhecimento de uma forma geral, ele não é só na pele quando você observa uma ruga, né? Não é só nele. Se a sua pele já está mostrando um envelhecimento acentuado, o que dizer dos seus órgãos? Vai chegar um momento que ele entra em colapso e aí ele não consegue reagir como deveria. Então, pensando aqui que esse excesso desregula a quantidade de cálcio no seu organismo, como está o seu osso? Grandes índices de doenças ósseas no Brasil também. Osteoporose, as mulheres com problema de menopausa já antecipada, pré-menopausa já muito cedo. Nós, principalmente mulheres, nós precisamos desse mineral com grande abundância e quanto mais vamos envelhecendo, a tendência é perdermos isso e piorou se a gente não faz atividade física. Lembrando que essa questão também desse desregulamento do cálcio, quanto menos entrada do cálcio, maior tendência à pressão arterial elevada. Então, a gente precisa cuidar bastante nesses aspectos, né, Tiago? E você estava citando aí o desequilíbrio, né? Uhum. E o excesso de um mineral. A gente sabe que a gente tem absorção de minerais basicamente ali no intestino e também em alguns outros lugares, e eles competem entre si. Então, se a gente tem, tá bom, tem um excesso de fósforo, beleza, estou garantido o fósforo. Só que se for um excesso,
o pouco que você, de repente, for consumir de cálcio ou outro, o fósforo vai impedir, ele vai ocupar. É como se tivesse vários buraquinhos para cada um, né? Várias vagas para cada um encaixar e ser absorvido ali pelo nosso organismo, né? Se o fósforo chega e toma todas as vagas, o outro vai chegar lá, não tem vaga para ele, não vai ser absorvido, vai embora para a urina ou para o aparelho excretor, né? Então esse desequilíbrio vai fazer com que não só a gente tenha excesso de um, mas tenha limitação em outros, né? Ou ausência ou necessidade de outros minerais que vão estar entrando aí, até a gente até vai estar consumindo, mas não vai estar tendo a ingestão correta. Quando eu ouço o Tiago, professores, a gente lê nos livros como a nossa fisiologia é inteligente. A gente fica olhando e fala, meu, como eu vacilei já na minha saúde, como eu poderia ter cuidado mais. E aí é muito importante, gente, nós assumirmos essa posição mesmo e parabéns para vocês que estão nessa live aqui, porque é uma live mais técnica, mas é uma live educativa. Ninguém vai olhar e falar assim, eu tô doente porque meu médico não me ensinou isso. Eu tô doente porque minha Nutri não me ensinou isso. Mas eu não sabia. Não, vocês estão aqui hoje recebendo um conteúdo profundo. Um conteúdo que realmente tem a tendência de transformar a sua vida e fazer você tomar decisões mais assertivas das próximas vezes. Isso porque nós estamos falando aqui só do panetone, do peito de peru, e a gente ainda vai falar do último ingrediente agora. Mas pensem com carinho. Daqui para frente, tudo que vocês forem fazer, eu sei que é um assunto pontual, mas quando vocês forem no mercado, ora a Deus antes de sair de casa, fala, Senhor Deus, abençoe esse dinheirinho que o Senhor me deu, mas que ele seja aplicado de uma forma racional. Que você coloque no carrinho aquilo que você realmente olha e fala assim, isso daqui vai me trazer vida. Porque se for para trazer morte, fala assim, não, eu quero passar longe, porque eu quero viver aí muitos anos e com qualidade de vida, não é verdade? Exatamente. E vamos falar um pouquinho das bebidas alcoólicas. Eita, eu sei que não tem gente cachaceira aqui não, viu, Tiago? Mas é muito interessante aqui, reforçando esse conceito, depois, como essa live vai ficar gravada, se você tiver pessoas que você conhece que utilizam da bebida alcoólica, seja ela da forma aparentemente menos nociva, uma cerveja, qualquer outro tipo de bebida alcoólica, peçam para assistir essa live, porque ela é educativa, ela é muito instrutiva, tá bom? Desculpa te cortar aqui, Tiago. Nada, tranquilo. Então, as bebidas, basicamente, a gente tem dois grupos, né? As destiladas e as fermentadas. As destiladas aí, a gente tem a cachaça, o rum, a pinga, enfim, o uísque, a vodka, que tem um maior teor alcoólico, que passa por um pequeno processo de fermentação e, na sequência, destilação, por evaporação, aquecimento e evaporação aí do álcool, né? Que é mais volátil do que a água, né? E aí, depois, por resfriamento, condensação, esse álcool, então, é retido para ficar ali no produto. Então, por isso que é um produto um impacto maior aí em termos de teor alcoólico, né? E os outros são os fermentados, em que a própria não tem uma segunda etapa. É um processo mais lento, onde a fermentação ela não é tão rápida, ela é mais demorada, né? Às vezes até alguns dias, né? Onde a gente tem principalmente aí a cerveja, o vinho e o champanhe, que na verdade acabam sendo no Natal os mais comuns, né? E no final de ano aí o pessoal acaba abusando um pouco mais aí, não só da cerveja, mas também até dos destilados, né? Achando aí que é um sinônimo de alegria e de festa, quando na verdade, né, eles trazem aí malefícios aí para a nossa saúde, né? Quando a gente pensa em álcool ou qualquer tipo de estimulante, ele vai cobrar de você ele vai te cobrar um efeito rebote. Ele aparentemente causa uma excitação e você olha e fala assim, opa, tô com energia aqui. Mas é como se ele tirasse energia que não deveria do seu organismo. Ele tira como se fosse o dobro. Interessante também, quando a gente pensa na questão do álcool, ele atinge diretamente seu sistema nervoso central, região cerebral que coordena a sua tomada de decisões. Ou seja, tudo aquilo que tira o seu controle, tudo aquilo que tira você do controle é prejudicial. E ele é muito danoso. E entra um contexto aqui mais técnico, né? Quando a gente pensa em calorias,
A molécula de 1 grama de álcool, por exemplo, ele tem 7 calorias. 1 grama de carboidrato, ele tem 4 calorias, ou seja, é quase o dobro. E aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não como, eu não faço isso, não faço aquilo outro, eu só bebo um pouquinho. Eu sei, se for só um pouquinho, vai ser praticamente o dobro de energias que você não consegue mensurar muitas das vezes. E muitos não vão ficar só numa latinha, vai ficar em 2, porque o processo de festas aí é duradouro. Tem gente que vira a noite comemorando. E aqui a gente precisa só enfatizar algo. E eu quero até dividir algo que eu não combinei com você, Tiago, antes, mas eu queria dividir algo muito pessoal meu. Dentro dessa realidade de festas, eu até me entristeço um pouco, eu não gosto muito do período de Natal, eu não sei porquê, mas já é de infância, acredito que envolve as desestruturas familiares. Mas em janeiro, por exemplo, na virada, meu pai descobriu um câncer no esôfago por conta do cigarro e do álcool. Ele usava os dois juntos, muito álcool, e ele utilizava o corote. Ele utiliza porque não morreu, né? O corote praticamente álcool puro. 70% daquele corotinho lá é álcool puro. Etanol bravo mesmo. Todo esse componente é altamente viciante. Meu pai até hoje, ele fez em janeiro a retirada do esôfago completo e passou 2 meses, como ele fez a cirurgia por robô, ele percebeu que estava normal, continuou falando, estava perfeitinho, se recuperou, adivinha? Voltou a fumar e voltou a beber. Gente, vale a pena a gente olhar... Eu lembro que meu pai, na nossa infância, ele falava assim, eu bebo socialmente. Gente, todas as vezes que a gente quer justificar um hábito nocivo, a gente precisa entender qual é a emoção que está por detrás disso. Porque não é um vício do álcool, é um vício da emoção. A gente está alimentando a emoção. A tristeza, a decepção, a frustração, a culpa, a baixa estima. Cada coisa, cada decisão nossa vai ser para alimentar algumas questões. E aí a gente fica olhando as consequências que isso gera. Ele está vivo, mas ele está gerando desconforto para ele e para outras pessoas que o cuidam. Então vale a pena a gente pensar com escolhas inteligentes, entender que o nosso corpo é uma habitação de Deus, gente. Então, para que colocar lixo dentro do nosso organismo, não é verdade? Então aqui, não gosto de Natal, achava que era só eu. Não, mas isso tem melhorado, viu? É um jeito que a gente pode aprender a desconstruir essas emoções também e reconstruir outras novas, porque todo dia é uma dádiva do Senhor, todo dia é uma bênção que Deus nos dá para fazer a diferença, para sermos pessoas melhores nesse mundo. Então, o Natal, é lógico que a gente imagina períodos de festas, mas o Natal, ele também nos faz lembrar aí da principal comemoração que nós deveríamos focar, que é o papel de Cristo que ele fez sobre as nossas vidas. Ele nasceu para nos salvar. Então, nunca esqueça disso. É o melhor momento para você celebrar. Vamos lá, Tiago, vamos seguir aqui. Aline, você falando, eu lembrei também aqui da questão das bebidas fermentadas, principalmente, porque existem até pesquisas científicas que apontam, né, a necessidade, de repente, de a gente consumir alguma coisa disso. Olha, o álcool em pequena concentração, um pouquinho de vinho todo dia, isso. E aí entra aquela questão, né? De fato a gente precisa? Até precisamos. Mas se eu consumir frutas, né? E outros alimentos naturais que já vão dentro do meu organismo promover a fermentação natural, né? O processo que já está construído nessa máquina perfeita que é o nosso corpo. Ele já vai realizar isso já naturalmente, sem gerar uma dependência, né, química, emocional ou qualquer tipo de coisa. Sem você correr o risco de nesse gole, nessa frequência, tornar um hábito que passe a ser de benéfico a maléfico, né, algo que seja aí, ruim para a sua saúde. Então, dá para ter tudo isso da forma natural, né? A gente não precisa correr riscos para justificar aí um determinado hábito. Né? E você citou aí, Aline, a questão do Natal e das necessidades. Né? Queria que você falasse um pouquinho dessa questão
de exageros, né? Porque além da gente consumir, a gente citou aqui alguns exemplos, mas tem bons alimentos também, tem o pessoal às vezes come mais castanha também na ceia de Natal, pode de repente estar todo mundo junto com a família, existem N pontos positivos. Claro que a gente está aqui com o objetivo de informar a respeito dos industrializados, né? Esse é o nosso objetivo aqui, mas é importante a gente salientar a questão do exagero, né? Parece que as festas de final de ano se tornam aí mentalmente, emocionalmente, você citou e por isso que eu lembrei, né? Uma recompensa, né? É muito comum, a gente no dia a dia, às vezes conversa com as pessoas, nossa, já estou um pouco fora do peso, ou estou com um probleminha de diabetes, colesterol, e agora ainda já vem o Natal e o Ano Novo, ou seja, a gente se coloca meio que na obrigação de aproveitar o máximo, né? E o aproveitar o máximo está intrínseco na nossa mente, na nossa sociedade, que a gente precisa comer até explodir no Natal, né? A semana inteira, né? Não fica só na véspera, come no dia, e porque vem de repente 2, 3 famílias se juntam e cada um traz uma sobremesa e eu preciso experimentar todas, né? Então a gente se coloca numa situação até emocional, né, que é importante a gente parar para refletir, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos exageros e essa ideia de recompensa que a gente tem nesses momentos de festa. Pessoal, olha só, quando a gente pensa nos excessos, eu gosto de usar uma frase que diz assim, ó, todo excesso esconde uma falta. Isso é para a vida. Todo excesso esconde uma falta. Se eu como demais, será que está faltando o quê dentro das minhas emoções? Que vazio é esse que eu quero preencher com comida ou com prazeres altamente nocivos, né? Não que comer seja altamente nocivo, mas saber comer, saber escolher. A tendência no final de ano, né, nas festas, você quer experimentar o pudim, o manjar, a salada de frutas para poder dar uma mascarada na consciência, né? Para dar consciência ficar mais tranquila. Ficar um pouquinho mais tranquila. Aí você olha, enfia lá o churrascão no prato, o arroz branco, uma vinagrete, e assim, não põe salada no prato. Eu entendo que todos os hábitos, eles precisam começar gradativamente. Então, se eu já não tenho o hábito de comer vegetais, frutas, eu preciso começar. Ainda que você coma outras coisas no começo. Mas aí você vai perceber que comendo os alimentos mais naturais, você gradativamente vai diminuir aqueles danosos. Eu entendo hoje que essas escolhas, né, com base na pergunta que o Tiago fez aqui para nós, é que dentro de todas as escolhas que a gente vai fazer, ela está intrínseco o valor, o amor próprio. Se eu tenho amor por mim, eu vou entender que, embora eu tenha vontades, eu preciso também ter o autocontrole. A gente vai ter vontade. Vocês acham que a Nutri é um ET? Não, eu tenho vontade de comer várias coisas. Mas eu decidi para mim, por exemplo, que quando eu for no mercado, eu não vou trazer algumas coisas para dentro do meu armário, porque eu sei do meu limite, eu sei o que eu tenho vontade de comer. Ah, mas quer dizer que você nunca vai comer? Eu falei, nunca, eu não digo. Mas eu decidi hoje seguir avançando com qualidade de vida. Amanhã é outro dia, amanhã nem chegou ainda. Então, a gente sofre por antecipação, né? A Cássia aqui disse, é melhor ficar em casa. Algumas questões a gente precisa entender. Eu achei muito bacana, dentro de uma das participantes da 4ª maratona agora, da Detox, ela disse o seguinte, eu entendo que é difícil eu estar hoje num processo diferente dos demais, comendo uma alimentação crua que está me fazendo bem, mas eu decidi o seguinte, fazer as minhas marmitinhas, montar os meus alimentos que fazem parte da minha escolha para esse período, mas eu não vou deixar de me relacionar com as pessoas, porque é me relacionando que a gente exerce transformação. Então, quando a gente entende o propósito da nossa vida, você vai cumprir o seu propósito em todas as áreas da sua vida, porque está claro para você. Agora, se não estiver claro, você vai cometer as piores decisões, fazer as piores decisões e ainda vai ter culpa depois. Vai chegar janeiro, você vai falar assim, meu Deus, engordei 10 quilos. Nossa Deus, agora eu vou ter que fazer o quê? Aí olha, fica 3 dias num processo, em alguma coisa,
fala assim, ah, não, eu tô tão intoxicada, fica com aquelas memórias gostosas do pudim, dos estimulantes, aí você fala, ah, quer saber, Duma, eu vou comer de novo. Aí vai para todos os estimulantes. Nosso corpo é um processo cíclico. Enquanto a gente não quebrar esses vícios com clareza, com entendimento, eles vão continuar se repetindo ano após ano. Não é verdade?